Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Smart PG. Hoje eu vou trazer a crítica do Assassino da Lua das Flores, filme que está disponível aí no cinema para todo mundo que quiser assistir e eu recomendo demais. Já vou dizer aqui que, cara, é um filmaço, como qualquer outro filme do Scorsese, como qualquer outro filme com a atuação do Robert De Niro, com a atuação do Leonardo DiCaprio. Lily Gladstone aqui também tá fantástica. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre as questões técnicas e qualidade de filme, mas eu quero começar primeiro contextualizando. Mas antes de começar o vídeo, eu já vou pedir aqui para vocês aquelas informações de sempre. Deixa o like, se inscreve, comenta. Muito importante aqui para o crescimento do canal. The land had oil on it. Black gold. Money flows freely here now. I do love that money, sir. Bom, o filme é baseado no livro de David Graham, que foi lançado em 2017, ou seja, um livro bem recente que conta a história do povo Osage. O povo Osage era um povo indígena, um grupo indígena, que vivia ali nos Estados Unidos, ali na parte leste dos Estados Unidos. Eram nativos americanos que estavam sempre se mudando, sempre realizando êxodos, porque eles sofriam muito preconceito racial, preconceito étnico, preconceito cultural. Então eles passaram por Kansas, Arkansas, até que eles se instauraram em Oklahoma. E naquele lugar ali onde eles se instauraram, eles encontraram uma mina de ouro, que era literalmente o petróleo que saía do chão. E é engraçado como o Scorsese ele consegue fazer essa dualidade de como essa mina de ouro, ao mesmo tempo, trouxe muito poder para eles, mas afundou eles literalmente a viver junto com o petróleo. Porque a cada dia que passava, eles enterravam mais um do seu povo ali naquelas terras. E essa história conta justamente como ocorreu o extermínio ali desse povo, que foi sendo assassinado, sabe, misteriosamente, silenciosamente. E cada vez mais a gente via uma chegada de pessoas brancas, de colonos que chegavam ali e, sabe, iam tirando cada vez mais indígenas, cada vez até um ponto que hoje em dia já não se vê mais indígenas por ali, já não se existe mais povos indígenas, se tem dúzias ou um pouco mais é muito, sabe? Então a gente vê como o Scorsese ele consegue trabalhar bem isso, até mesmo no filme, em questões técnicas. A gente vê que no começo do filme a gente tem muitas cenas sobre o povo indígena, muita cena demonstrando eles, as culturas dele, os hábitos dele, a linguagem. E no final você vai vendo que cada vez menos tem índios em tela, cada vez menos, até um final que assim, você quase não tem mais indígenas ali. É uma construção ali visual que eu acho muito interessante, até mesmo porque se passa em 3 horas e meia de filme. No final eu vou falar assim os pontos negativos que eu achei desse filme, beleza? E a duração tá entre elas, mas a gente vê uma construção que ela não vem só do roteiro, mas vem da montagem do filme também, sabe? Em diversas cenas você percebe isso, como os olhares ali dos colonos, do povo branco ali pros índios, é um olhar assim, discriminador, que apesar daquele branco ali tá servindo aquele índio que é muito rico ali, ele tá servindo com desgosto, sabe? Ele não quer estar ali, ele tá pensando em como ele vai manipular para tirar aquela pessoa dali. Então assim, o tempo todo você percebe essa dualidade. E a gente é apresentado aqui nessa história pelo personagem do Ernest, que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio, que é um veterano de guerra. E assim, diferente das outras atuações que ele já fez, ele aqui é um cara mais bobão, sabe, mais meio idiotinho. É um personagem muito caricato. E eu acho que a atuação do DiCaprio que foi brilhante, porque ele interpreta um personagem totalmente fora da curva e dos padrões que ele mesmo já interpreta. Robert De Niro, sabe, interpretando o William, é quase que um político atual, sabe? A gente olha assim, toda essa interpretação desse personagem, eu claramente consigo enxergar um político que consegue manipular ali as pessoas, principalmente esses políticos mais extremistas, sabe? Esses políticos que, sabe, pegam as pessoas ali e controlam eles através do poder, através de forçar o terror, de, sabe, tipo, falar que a gente precisa matar tal povo, a gente tem que ser preconceituoso, a gente tem que, e consegue pegar as pessoas a partir disso. Eu vejo muito esse lado político aqui, sabe? Esse filme é muito atual, cara, esse filme é muito atual, apesar de se passar nos anos 20, né? O cenário, a montagem se passarem nos anos 20, eu vejo muito do que a gente está vendo acontecer hoje em dia, inclusive com a questão do extermínio do povo nativo ali, sabe? É o mesmo que a gente consegue ver hoje em dia na guerra lá de Israel e Palestina, sabe?
sabe, tipo, as pessoas que chegaram ali, que se armaram, que se empoderaram, tirando cada vez mais os nativos, sabe, matando, exterminando, expulsando dali, cada vez ocupando mais aquelas terras, enquanto os nativos que estavam ali, que são pobres, que, sabe, tipo, estão ali cada vez mais sendo dizimados. Então a gente vê muito do que está acontecendo atualmente, muito da politicagem que a gente tem, para mostrar que, infelizmente, a nossa sociedade não evoluiu em nada, sabe? Tipo, eu olho esse filme e vejo, cara, naquela época lá da Primeira Guerra, a galera pensava assim, e hoje em dia, em 2023, a galera ainda pensa da mesma forma, sabe? Tipo, o que mudou são os armamentos, né? Na época eram pistolas de calibre menor, hoje em dia são drones de guerras. É uma montagem muito perfeita. O cenário, sabe? Tipo, toda a fotografia eu achei impecável. Trilha sonora, então assim, questão técnica, quesito técnico, esse filme aqui é nota 10, assim, de verdade. Eu tenho certeza que ele vai ser indicado aí para várias categorias do Oscar e não duvido nada que vai ganhar algumas. Inclusive, falando agora de atuação, eu acho que a atuação do De Niro, impecável. Para um cara de 80 anos, ele interpreta como se fosse ele ali. E você vê, sabe, tipo, essa dualidade de um homem que consegue te conquistar na lábia, sabe? Que ele vem aqui, puxa um indígena e fala, cara, você é minha filha, eu vou te proteger. E ele sabe a cultura, ele sabe a linguagem deles, sabe? Tanto que ele se comunica através da linguagem que eles têm ali junto com eles. E ao mesmo tempo, quando ele vira as costas, ele chama os seus, sabe, colonos que estão ali junto com ele, que entendem as armações dele. E fala, cara, a gente tem que matar essa pessoa aqui, não importa se vai matar de envenenamento, não importa se vai explodir a casa, não importa se vai assassinar sangue frio, se vai dar um tiro, não importa, só sei que tem que tirar essa pessoa, porque eu quero tomar o poder, quero tomar as terras, quero tomar o dinheiro dessa pessoa. Então assim, quando ele interpreta dessa forma, em vários momentos eu olhava assim e falava, cara, sabe, tipo, como é que pode, mano? Às vezes eu até acreditava na bondade dele quando ele ia lá e rezava com indígena, quando ele se comunicava, ele sabe, tipo, é uma pessoa muito persuasiva. Inclusive, ele manipulou muito o seu sobrinho, o Ernest, que é o Leonardo DiCaprio. A gente vê que no final de tudo, ali, toda a reviravolta do final, aquele segundo/terceiro ato, que são os atos da investigação, que é quase que um momento ali de filme de máfia, né, que é muito característico do Scorsese, do De Niro também. Tem alguns atores ali, tipo o Jesse Plemons, que faz o investigador ali do FBI, porque é interessante a gente pensar que esse foi um dos primeiros atos ali de criação do FBI, sabe? O FBI que foi controlado pelo diretor por muitos anos, pelo John Edgar Hoover. E você vê ali as citações a esse cara, porque naquela época ali era o começo ali dessa organização que eles estavam criando. Então o Tom, né, que é o personagem do Jesse Plemons, ele vem justamente como um dos encarregados e vem com uma galera assim que faz parte ali dessa criação do FBI para justamente investigar. Tem até um momento muito interessante onde um indígena fala: vocês só vieram aqui depois que a gente foi até Washington. Eles se deslocaram de Oklahoma a Washington para pedir formalmente ao presidente que mandasse, e além disso ele ainda teve que pagar para essa galera ir lá investigar depois de tantas mortes que aconteceram. E continuando a falar dessa parte ali de máfia, falar dessa vivência, né? A gente vê o Jesse Plemons, tem um outro ator também que é o Louis Plancy, eu não lembro o sobrenome dele, mas ele também fez O Irlandês, que é um filme ali que você vê muita gente ali que participou junto com o Scorsese, né? O De Niro, Jesse Plemons, esse Louis, então é uma galera que tá ali junto com ele, que participou do Irlandês, que é um filme de máfia do Scorsese também. Então assim, você vê que tem essa dualidade. No começo é um filme calmo, tranquilo, eles tentam implementar a base ali sabe, contextualizar pra gente tudo que tá acontecendo, como é que é o romance ali do Ernest com a Molly, que é a personagem da Lily Gladstone, que também é uma personagem fantástica. A atriz é muito, muito, muito boa, ela conseguiu interpretar assim de forma magistral, e mesmo assim eu ainda tenho uma crítica, porque eu acho que faltou muito dela em cena, e eu não digo em cena a presença dela, mas sim, tipo, sabe, eu queria ver mais das opiniões dela, eu queria ver mais das falas dela, eu queria entender mais o que ela estava achando de tudo aquilo, sabe, se ela estava entendendo como as pessoas que estavam ao redor dela estavam ali o tempo todo se aproveitando dela e, sabe, matando as suas famílias para pegar o dinheiro dela. Eu queria, sabe, ver
esse momento dela se entendendo. Eu vi muitas pessoas falando que queria que no final ela se revoltasse ali contra o marido dela e que gerasse uma rusga ali, tipo, sabe, cometesse alguma loucura. E eu acho que a galera tava trocando ali os diretores, porque a gente tá vendo um filme do Scorsese e não do Tarantino. Se fosse um roteiro entregue ao Tarantino, eu te garanto que no final ali a gente ia ver a Molly, sabe, dando uma de louca, matando todo mundo, as cenas bem gore, no estilo Era Uma Vez em Hollywood, sabe? Ia ser nesse nível, mas a direção não é do Tarantino, é do Scorsese. Então a gente pode ver que essa vingança tá muito no que a gente vê no prólogo, né? Lá no final, quando eles estão citando tudo o que aconteceu e a gente vê que a Molly se separa do Ernest e ela vai viver, sabe, com outra pessoa, se casa com outra pessoa, morre em 47 com diabetes. São histórias reais, são pessoas reais, sabe? Então a gente vê que a vingança dela foi, sabe, se afastar ali, levar seus filhos, ter uma vida normal ali, enquanto o Ernest estava preso, ficou preso por muito tempo. Depois ele retorna lá para a cidade, vai morar com seu irmão Byron, que era mais um desses colonos ali que estava por trás de vários assassinatos, inclusive por trás diretamente do assassinato da Anna, que era a irmã da Molly. Então assim, você vê que o tempo todo ali esses colonos foram se instaurando, foram entrando dentro dessas famílias indígenas, conquistando essas mulheres, sabe, se infiltrando ali, sabe, fazendo filhos nessas pessoas, justamente com essa visão de tomar o poder ali, de pegar as terras, de pegar o dinheiro, de pegar tudo, assim. Você vê como é a construção dessa galera. I work with my uncle. You scared of him? Oh, he's the nicest man in the world. E assim, apesar de eu, sabe, gostar demais desse filme, eu gostei muito das atuações. Eu acredito que, sabe, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, essa trinca, no mínimo vai ser indicado ao Oscar, no mínimo, pra não dizer que vai ganhar. Eu acho que é a melhor atuação que eu já vi do Leonardo DiCaprio, assim, tá entre as melhores, pelo menos. Eu nunca tinha visto um personagem tão enigmático que ele fizesse, tão caricato, e assim, não um caricato do tom da comédia, mas um caricato, sabe, mostrando mesmo como era o caipira daquela época, como era, sabe, o americano que chegava ali, o colono que tava ali, aquele cara meio burrão, mas que tá ali se impondo pelo meio da força. O De Niro já é o contrário, já é aquele cara, sabe, super soberano, que consegue, sabe, abraçar a pessoa aqui, mas por trás ele tá manipulando, ele tá orquestrando todo o seu projeto ali para tirar aquelas pessoas de cena. E a Lily Gladstone, também ela interpretou a Molly, a personagem, muito fantasticamente. Eu gostei demais. Assim, eu acho que ela trouxe a serenidade em relatos reais. Muitas pessoas falam que a Molly era uma pessoa muito amável, que todo mundo amava, todo mundo gostava. E você vê o declínio da personagem com o tempo, assim, não só o declínio emocional por ver os seus morrendo, né? Não só as suas irmãs, a sua mãe, mas uma própria filha dela morreu. Inclusive, cenas assim, as atuações dela quando ela tinha perda eram atuações muito chocantes, sabe? Meu olho enchia de lágrimas junto com ela, minha perna arrepiava toda, sabe? Sentindo a dor daquela personagem. E no final, o declínio físico, sabe? A diabetes correndo ela, como as pessoas ali estavam manipulando para ela ficar cada vez mais doente. E você via esse declínio para no final ela ter uma sobrevida a mais, com toda a vingança, com tudo que aconteceu, ela conseguir ter, foi a representação dela ter uma sobrevida a mais, do povo indígena, do povo Osage ter uma sobrevida a mais, depois que aquelas pessoas conseguiram finalmente ser julgadas, investigadas e foram, obtiveram justiça por isso, né? Gostei muito, mas mesmo assim eu ainda queria ver mais, ainda queria ter mais da atuação da Lily ali, queria ter mais. A atuação dela foi muito pautada em momentos de serenidade e momentos de picos muito altos de dramaticidade. E eu queria ver um meio termo também, eu queria ver ela chegando nesse pico. Eu não queria ver só, sabe, as cenas de dramaticidade dela quando alguém da família dela tinha morrido. Eu queria ver essas cenas de dramaticidade quando ela via que os seus já não estavam mais do seu lado, sabe, quando não tinha mais pessoas indígenas ali perto. Ela entendendo essa relação, sabe? Quando ela foi entender foi muito tarde, em muitos momentos ela estava ali só sendo manipulada, então a gente não via muito do ser pensante dela, sabe? Mas mesmo assim ainda achei uma atuação muito boa. Por mim ela já pode ganhar o Oscar aí de melhor atriz
não julgo, seria perfeito pra mim. E o próprio Scorsese, pela direção, eu acho que ele vai bater de frente aí com o Nolan. Apesar de eu achar que o filme do Nolan, a produção e a direção do filme do Nolan ainda são um pouco melhores. Porque, trazendo agora os pontos negativos, um deles é as 3 horas e meia de duração. Eu acho que para um filme que começou muito arrastado, começou ali tentando implementar as bases do romance do Ernest com a Molly, e esse romance para mim não me pegou. Em nenhum momento eu senti que o arrependimento do Ernest foi por amar a Molly. Eu senti que o arrependimento dele no final, que levou ele a ser interrogado ali e a confessar os seus crimes, foi muito mais por uma questão dele perceber como ele foi manipulado e como aquela manipulação levou a ele cometer crimes, levou a ele estar junto de pessoas que cometiam crimes, a ter filhos com uma indígena e se ver ali o tempo todo, sabe, tipo, envenenando cada vez mais ela diretamente, aplicando remédios que eram quase que remédios para dopar essa pessoa. Então, assim, eu acho que o arrependimento dele foi mais pelos atos que aconteceram e não pelo amor que ele sentia pela Molly. Em nenhum momento eu senti que realmente era por amor, sabe? Porque desde o primeiro momento o relacionamento dele com a Molly foi pautado na manipulação do tio dele, do William, que manipulou eles para estarem juntos para poder tomar ali o poder e as terras daquela família Osage, né? Então, eu acho que faltou, não sei o que faltou, eu só acho que o relacionamento dos dois não me pegou, não me envolveu tanto. Em muitos momentos eu senti, tipo, por exemplo, no momento da cena que o DiCaprio recebe a informação de que a sua filha morreu. É um momento muito emocionante, assim, eu me emocionei demais, sabe? Eu chorei muito ali naquela parte, mas eu acho que é mais uma questão pessoal, sabe? É mais uma questão de algo que eu, sabe, passei recentemente. Então, assim, eu acho que por eu ter essa, sabe, tipo, por eu me sentir representado ali, aquilo me emocionou, mas eu acho que pessoas que não passaram por isso, que não entendem essa situação, não se ligaram ali com aquela, sabe, com aquela dramaticidade toda, e acabou sendo uma cena que, sabe, tipo, você não via uma relação dele com a filha, você não via uma relação dele forte com os filhos, você via a presença deles ali, mas não tinha relação deles. Então, assim, não me pegava tanto essa dramaticidade de, nossa, meu filho tão amado, minha filha tão amada, sabe? Tipo, eu não sentia esse poder, porque eu não tive, sabe, essas cenas para construir que essa relação deles era muito sólida, que ele realmente amava demais a sua filha, e quando perdeu ele sentiu demais isso. Enfim, são coisas que eu acho que ficou faltando dentro de um filme tão grande, assim, um filme de 3 horas e meia. Eu acho que poderia ter inserido mais disso e tirado mais de algumas partes que realmente não fazia muito sentido. Toda essa construção do povo Osage, eu vi pouco disso. O filme quase que esmagava a gente como os colonos esmagaram o povo Osage, sabe? Tipo, você mal via a representação deles, e eu entendo que o Scorsese ele não queria trazer esse lugar de fala porque não era o lugar de fala dele, sabe? Ele não queria trazer a visão do povo Osage, ele queria trazer a visão dos colonos que chegaram ali e estavam tomando aquele lugar. Mas acho que mesmo assim faltou um pouco mais da representatividade deles, talvez até mesmo na Molly, se ela fosse uma personagem um pouco mais comunicativa e que trouxesse um pouco mais dessa vivência do povo Osage. Ela foi uma personagem muito, muito serena em muitos momentos, que, sabe, mal falava, mal abria a boca para dizer alguma coisa. E nesses momentos eu senti falta justamente porque eu acho que ela poderia ser essa representação do povo e demonstrar tudo que o povo estava passando, tudo que o povo estava sentindo. Enfim, eu achei que faltou bastante disso. Tudo isso pautado na duração mesmo do filme, então muitas cenas, muitos momentos ali eu achei que foi exagerado, achei que não precisava de tanto. Mas enfim, de qualquer forma, eu achei a montagem desse filme muito boa. Tinha que ser assim, tinha que ser durante esse tempo, beleza. Eu só acho que poderia ter tirado algumas cenas e botado mais do povo Osage, mais da representação deles. Mas no final o saldo é muito positivo do filme. Vale muito a pena você ir pro cinema assistir esse filme. Então, se você tá na dúvida se você vai ou não assistir, eu te falo agora, vá no cinema, assista esse filme. Sabe, tipo, com um telão, porque as fotografias são muito lindas, a trilha sonora é muito impactante, sabe? Tipo, a trilha sonora tá ali presente o tempo todo no filme e pauta muitos momentos ali, principalmente no segundo pro terceiro ato, quando a gente começa a ter um ato mais corrido, um pouco mais da investigação, dos crimes ali propriamente ditos acontecendo,
do interrogatório ali. É bem parecido com o que a gente viu lá em Oppenheimer, do Nolan, né? O primeiro ato um pouco mais tranquilo, mais contextualização, e o segundo e terceiro ato era mais a investigação e interrogatório lá dos crimes. Então, assim, nesse caso a montagem do filme foi bem parecida. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado da análise desse filme. Deixa nos comentários se vocês assistiram, se vocês ficaram aqui até o final, muito obrigado, de verdade. É muito importante pra mim saber que vocês estão curtindo o vídeo. E espero que vocês vejam o vídeo. Se vocês quiserem que eu traga mais informações, tem muitas coisas aqui que eu ainda queria falar, sabe? Mas eu prefiro guardar isso pra não deixar o vídeo tão longo, beleza? É isso, galera. Tamo junto. Muito obrigado. Um beijo. Até a próxima. Valeu!